Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre o aluguel no imposto de renda do ano de 2021. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro e sou criador do curso IRPF de AZ, Imposto de Renda de AZ, um curso que já conta aí com praticamente 2.000 alunos, lançado há poucos dias. E caso você queira conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, aqui tem um linkzinho e vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, é o curso irpfdeaz.com, como está passando aqui. É um curso em que você vai dominar completamente o imposto de renda e ter grande segurança caso você queira fazer a sua própria declaração ou queira ganhar um dinheiro fazendo imposto de renda para terceiros, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa. O que a gente precisa saber sobre o aluguel no imposto de renda? Parece que é um tema bastante complexo, mas quando você entende em perspectiva, você vai ver que fica até relativamente simples, beleza? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho aí a nossa brincadeira. Qual que é a primeira coisa que você precisa saber? O primeiro ponto que você precisa saber é o seguinte: o simples fato de você estar recebendo um aluguel ou você estar pagando um aluguel, isso não torna você obrigado a declarar o imposto de renda. Então, por exemplo, recebi aluguel de tanto. Isso por si só não me faz obrigado a declarar imposto de renda ou estou pagando aluguel de tanto, eu vou ter que declarar imposto de renda por conta disso. Não. Anualmente, a Receita Federal ela publica uma instrução normativa com os critérios que vai dizer se você está ou não obrigado a declarar o imposto de renda, beleza? E aí, essa instrução normativa da Receita Federal, ela vai falar, olha, se você fez isso aqui, você está obrigado, se você teve rendimentos de tanto, você está obrigado, e assim por diante, beleza? Então vamos lá, quem que está obrigado a declarar imposto de renda? Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. Então, em 2021, você declara o imposto de renda relativo a 2020. Se ao longo do ano de 2020 você recebeu mais de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, você está obrigado a fazer a declaração. Ou se você recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 40 mil, por exemplo. Se você teve ganho de capital, se você realizou operação em bolsa. Então, se você comprou uma ação sequer na bolsa, você já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Se você vendeu um fundo imobiliário, comprou um fundo imobiliário, já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Então vejam que por si só, o fato de você pagar ou receber aluguel não te obriga a declarar imposto de renda. Tem outros fatores aqui, mas geralmente é o que vai servir para a gente fica aí nesses primeiros pontos. Ou até ali, né? Se você tiver bens de mais de 300 mil, você também está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os aluguéis agora. O que você precisa saber? Ora, o aluguel, ele pode ser um aluguel que tanto pode ser um aluguel pago, como pode ser um aluguel recebido, beleza? Então existem esses dois polos na declaração do imposto de renda. Um, você está pagando aluguel, outro, você está recebendo o aluguel, tá? E tanto esse pagamento ou recebimento, eles são feitos por duas pessoas. Então, existem pessoas nessa relação. Ou é uma pessoa física, né, como nós, que somos pessoas de carne e osso, por exemplo, ou é uma pessoa jurídica, que geralmente vai ser uma empresa, uma associação, ou uma sociedade simples, ou qualquer tipo de pessoa jurídica, beleza? Então, existe pessoa física, pessoa jurídica, pagamento, recebimento. A gente vai estar falando sobre os aluguéis recebidos. Qual é o tratamento do imposto de renda no caso dos aluguéis recebidos? Vamos dar uma olhada. Então, olha só, o primeiro ponto que você precisa saber é que o que importa para o imposto de renda, o fato gerador, que é quando surge a obrigação de você pagar imposto de renda, é quando você recebeu, tá, o pagamento. Tá? É quando você recebeu o pagamento. O fato gerador ocorre no mês em que o locatário efetuar o pagamento do aluguel imobiliário, independente de quando mesmo tenha sido repassado para o locador. Então, a partir do momento que foi recebido, que seja pela imobiliária, esse aluguel, surge a obrigação de pagar o imposto de renda. Então, você vai olhar para o ano calendário, por exemplo, de 2020, vai ver qual é o total
de rendimento de aluguel que eu tive naquele ano. Não é o fato gerador, o período de competência, é regime de caixa. É o quanto efetivamente você recebeu ao longo do ano de 2020 de aluguel, beleza? Então, você vai olhar o quanto você recebeu. E vamos lá. Então, existem duas hipóteses de você, pessoa física, você que está fazendo a declaração do imposto de renda, porque você já está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Existem duas hipóteses de você receber. Ou você fez um contrato de imposto de aluguel para uma pessoa física, uma outra pessoa física, ou então você fez um contrato e está recebendo, alugou para uma pessoa jurídica, beleza? Então você é o locador que está recebendo aluguel e locatário ou é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Caso você esteja recebendo o aluguel de uma pessoa física, tá? Existem algumas regras. Que regras são essas? Beleza, está recebendo aluguel de pessoa física, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. O primeiro ponto que você vai saber é o seguinte: esse aluguel ele tem um valor maior do que R$ 1.903,98 por mês? Por que você tem que se perguntar isso? Porque caso você esteja recebendo um aluguel maior do que R$ 1.903,98 por mês, você é obrigado a fazer um recolhimento mensal do imposto de renda. Tá? Esse recolhimento mensal ele se dá através de um programa chamado de Carnê-Leão. Carnê-Leão é o programa lá que você baixa no site da Receita Federal, só jogar no Google. Carnê-Leão 2020. Aí você vai ter que, se você recebeu mais de R$ 1.903,98 por mês, você vai ter que fazer o recolhimento via Carnê-Leão. Tá? Se você recebeu menos do que R$ 1.903,98 por mês, você não está obrigado a fazer o lançamento do Carnê-Leão mensalmente. Você está naquela faixa que a gente chama de faixa de isenção do imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda ele tem uma tabela progressiva. Quanto mais você recebe, maior é a alíquota que você vai pagar de imposto de renda. Então, até R$ 1.903,98 você está isento de fazer o preenchimento do Carnê-Leão, beleza? Só que, veja que interessante. Caso você, por exemplo, trabalhe, vamos supor que eu trabalhe lá num regime de CLT e tenha um rendimento de R$ 20 mil, R$ lá ao longo do ano. Caso eu tenha R$ 10 mil de rendimento de aluguel ao longo do ano, eu vou ter rendimentos tributáveis de R$ 30 mil. Então veja que somou os dois e aí eu vou ter que fazer a declaração do imposto de renda, embora eu não esteja obrigado a fazer o Carnê-Leão mensalmente. Mas mesmo que você não esteja obrigado a fazer o Carnê-Leão mensalmente, caso você trabalhe, você seja servidor público, tenha uma CLT, você esteja obrigado lá por outros motivos a fazer a declaração do imposto de renda, você pode preencher o Carnê-Leão mensalmente, né, esse programa que eu vou mostrar aqui para vocês na tela, para que isso facilite também na hora de você fazer a declaração anual e diminua a sua burocracia. Mas não vai ser obrigatório, beleza? Então, ponto. Primeiro ponto que você vai considerar, recebendo aluguel de pessoa física, é maior do que R$ 1.903,98 ou é menor? Se for maior, você tem que fazer o recolhimento mensal e tem que digitar lá nesse programa no Carnê-Leão mensalmente esse valor e recolher o imposto. Se for menor, você não precisa fazer esse recolhimento via Carnê-Leão, mas se você estiver obrigado a fazer a declaração anual do imposto de renda, você vai ter que jogar lá, né, como eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos mostrar aqui para vocês como é que funciona. Caso esse valor seja menor do que R$ 1.903,98 e você esteja recebendo de pessoa física, você vai vir aqui, né, você vai preencher, você vai estar aqui no programa de declaração anual, você vem aqui em rendimento tributável recebido de pessoa física. E aí aqui, né, ou é do titular ou é dos dependentes, você vem aqui em outras informações. Aqui em outras informações tem aqui, ó, rendimentos, beleza? Tá vendo aqui, rendimentos? Aí vamos supor que em março você recebeu aqui R$ 5 mil, tá? Se você recebeu R$ 5 mil em março, você vai lançar aqui em março R$ 5 mil. Aí caso você tenha recebido em abril, vamos supor, R$ 5 mil, você vai lançar aqui em abril mais R$ 5 mil, tá? Vamos colocar valor menor aqui, porque vamos colocar só R$ 1.000, porque nesse caso você não está obrigado ao pagamento do Carnê-Leão, vamos assim dizer, beleza? R$ 1.000, R$ 1.000. Vejam que isso vai mudando o valor do imposto que você tem a pagar aqui embaixo, tá? Então, ó, R$ 1.000. Então vejam que está crescendo, por quê? Porque o aluguel é um rendimento tributável, você tem que pagar imposto de renda sobre o aluguel. Portanto, esse é o caso de rendimento de aluguel que você está recebendo de outra pessoa física, beleza? Não importa que foi feito por imobiliária, etc., você está recebendo
de uma pessoa física. É importante que você saiba que aqui, nesses valores, você pode deduzir, né, o locador, caso ele que esteja arcando com IPTU, com condomínio, tá, com as taxas também da imobiliária, ele pode deduzir esses valores aqui e lançar esse valor apenas pelo valor líquido, beleza? Pode lançar apenas pelo valor líquido. Então, lançar no programa o valor líquido de impostos, taxas e emolumentos sobre o bem que incidir por rendimento, despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento, despesas do condomínio. E olha o que está escrito aqui embaixo, isso aqui é muito importante para evitar que você tenha problemas com a Receita Federal, tá? Essas taxas, elas somente podem ser descontadas se forem cargos do locador. Se ficarem a cargo do inquilino, esses valores não podem ser abatidos. Portanto, aqui no programa, você pode lançar o valor líquido de IPTU, de condomínio e assim por diante, desde que isso esteja a cargo do locador, tá? Se é o inquilino, se é o locatário que está pagando, aí isso não pode ser compensado aqui nesse ponto, tá? Existem alguns outros pontos que você tem que entender. Caso você esteja pagando valores para a imobiliária, tá? Beleza. Meu aluguel, meu imóvel está sendo alugado por intermédio de uma imobiliária. Você vai vir aqui em pagamentos efetuados e vai colocar aqui novo. E aqui no código 71, tá? Aqui no código 71, você vai vir aqui, ó, 71, administrador de imóveis. Você vai lançar o quanto você pagou para aquela imobiliária, tá? É obrigado a lançar aqui o quanto você teve de gasto com aquela imobiliária. Portanto, caso você esteja alugando o seu imóvel através de uma imobiliária, né, o locador ele teve uma despesa, ele está pagando para a imobiliária isso aqui. Então, ele vai vir aqui e vai lançar o valor que ele pagou ao longo do ano. Tudo bem? Só para que você entenda. E aí, esses gastos, por exemplo, olha só, ó, podem ser excluídos do valor do aluguel recebido as quantias relativas ao pagamento do IPTU. Né? Então, você pode reduzir o IPTU. Mas o IPTU é pago lá ao longo do ano inteiro. Você pode fazer um valor proporcional, você pode... Os valores que você foi pagando de IPTU, você pode ir abatendo desde que seja a cargo, novamente, do locador. Tá? Se for a cargo do locatário, esse valor não pode ser descontado. Então, isso aqui é quando você recebe aí um aluguel de pessoa física. Você recebeu um aluguel de pessoa física, você vai lançar aqui, portanto, em outras informações em aluguéis. E pelo valor líquido, caso essas taxas tenham ficado a seu encargo. Caso você receba, você é o locador, pessoa física, está alugando para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela está obrigada a fazer o que a gente chama de retenção. Como assim, Gabriel? Ela está obrigada a fazer retenção? Ela tem que reter um valor de imposto de renda. Então, quando, por exemplo, eu Gabriel, aluguei lá para a Petrobras, vamos supor, um imóvel que eu possuo. Então, quando a Petrobras me pagar, ela já vai ter que fazer a retenção do imposto de renda devido. Tá? Então, nessa hipótese, eu, pessoa física, estou alugando para uma pessoa jurídica, você não vai lançar nesse campo aqui que eu falei. Você vai lançar aqui em rendimento recebido de pessoa jurídica. Então, você está recebendo um aluguel de uma pessoa jurídica para quem você alugou determinado imóvel. Você vai vir aqui em novo, vai colocar o CNPJ dessa pessoa jurídica. É muito importante que você entenda que aqui você não coloca o CNPJ de imobiliária, nada disso. É a pessoa para quem você alugou. Aqui você vai colocar o quanto você recebeu, vai colocar o imposto de renda que já foi retido, porque essa pessoa está obrigada a fazer essa retenção, beleza? Portanto, resumindo o que nós falamos até agora, você pode receber de pessoa física. Nesse caso, você tem que ver se é maior do que 1.903,98. Nesse caso, você vai ter que fazer carnê-leão mensal, ou se for menor, você pode lançar direto no programa anual, caso você esteja obrigado. Se for de pessoa jurídica, você lança em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, beleza? Seguindo a vida, portanto, vamos dar uma olhada aqui o que mais que nós temos. Aqui é o que eu disse, tá? Quem deve figurar como fonte pagadora não é o imobiliário, mas sim o locatário, que é o inquilino. Beleza, você já está entendendo muito bem o assunto aluguel no imposto de renda. Existe outro ponto que é importante. Caso eu, Gabriel, alugue para alguém e essa pessoa ela faça um depósito, uma caução, uma fiança de um imóvel que ela está alugando, quando eu receber
esse valor, vamos supor que eu recebi somente um cheque. Esse cheque ele não foi descontado, nada. Eu só estou com um cheque ali, não houve nenhuma alteração no meu patrimônio. Aquela pessoa alugou meu imóvel e me deu um cheque. Nesse caso, você não tem que fazer nada ali na declaração de imposto de renda. Mas caso eu, Gabriel, alugue o meu imóvel para alguém e essa pessoa me dê uma quantia relevante lá em dinheiro, 3 aluguéis. Então, nesse caso, eu tenho uma dívida com essa pessoa. Eu tenho que lançar isso no imposto de renda porque isso é uma origem de recurso. O imposto de renda funciona sob a ótica origens e aplicações de recurso. Então, caso eu receba caução, depósito, essas coisas, eu vou ter que lançar isso aqui. E como que você vai lançar? Você vai vir aqui na aba dívidas e ônus reais, tá? E aqui você vai lançar um novo, aqui você vai colocar pessoas físicas, e aqui você coloca discriminação. Você coloca aqui o valor recebido de depósito, fiança relativa ao aluguel tal, e assim por diante, beleza? Só para que você entenda. E aqui você vai colocando o valor atualizado aí que você tem dessa dívida, tá? Porque caso isso aí é uma dívida, porque caso você não use isso daí, você vai ter que devolver para a pessoa, tá bom? Seguindo então a nossa vida, o que mais que a gente tem que saber? Quanto aos aluguéis pagos, muita gente pergunta, Gabriel, o aluguel que eu paguei, ele pode ser abatido do imposto de renda? Não. O aluguel que você pagou, ele não vai influenciar em nada no cálculo do imposto de renda, tá? Mas você, por outro lado, você é obrigado a informar. A Receita Federal está apertando cada vez mais o cerco em relação a essa questão dos aluguéis. Se eu aluguei, eu estou pagando aluguel, eu sou locatário, eu tenho que informar no imposto de renda. Seja eu estou alugando de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, eu tenho que informar no imposto de renda. E como é que você vai fazer isso, tá, enquanto locatário? Olha só, você vai vir aqui, o aluguel pago, ele é informado aqui então. Pagamentos efetuados. Você vai vir aqui em pagamentos efetuados e vai escolher aqui o código 70, aluguéis de imóveis. Você vai colocar o CPF ou o CNPJ de quem está alugando esse imóvel para você, vai colocar um nome e vai colocar o valor pago anualmente, beleza? Aluguéis de imóveis. Portanto, olha os detalhes aqui. Os aluguéis pagos, eles não são dedutíveis do cálculo do imposto de renda. Isso é, não vai afetar o cálculo do seu imposto de renda. Todavia, você tem a obrigação de informar ali no código 70 que eu mostrei para vocês. E aí é importante que você saiba que nesse campo você vai incluir apenas o valor do aluguel, tá? Você não vai incluir condomínio, IPTU, nada disso. Você vai lançar apenas o valor do aluguel. Então vamos supor que você paga R$2.000 de aluguel e você paga R$1.000 de encargos. Então você vai lançar somente R$2.000. O outro ponto que é importante aqui, que é interessante notar que muita gente comete esse erro, é que, olha aqui em vermelho, caso o aluguel seja pago por intermediário de uma imobiliária, por exemplo, se você não deve colocar como locador o nome da imobiliária, tá? Mas sim da pessoa física ou jurídica locadora. Esse ponto é bastante importante também que você entenda, beleza? Portanto, os aluguéis pagos você vai lançar aqui em pagamentos efetuados, CNPJ, CPF do locador, o nome e o valor pago anualmente, tá bom? Agora, um ponto que ficou faltando, você já sabe praticamente todos os pontos aí relativos ao aluguel pago para imposto de renda. Mostramos o aluguel pessoa física recebido, como que você lança direto aqui no programa. Mostramos o aluguel que você recebeu de pessoa jurídica, vai lançar na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica. E mostramos aqui os aluguéis pagos, como é que você vai fazer. Agora, existe um outro ponto que eu tenho que mostrar para vocês, que é o preenchimento do Carnê-Leão. Como que o Carnê-Leão é feito? Esse programa que eu disse para vocês, que caso você receba mais do que R$ 1.903,98, você vai ter que fazer mensalmente, tá? Você vai no site da Receita Federal e vai baixar esse programa chamado de Carnê-Leão, vamos lá. E aí, uma vez que você preencheu esse programa, o Carnê-Leão, você vai vir aqui, vai cadastrar um demonstrativo, vai preencher as informações. Aqui nós colocamos um exemplo, José das Couves, etc. e tal. E aí você vai vir aqui em demonstrativo de apuração. Então, em cada mês, veja que você tem aqui, rendimentos do Carnê-Leão. Você tem aqui, janeiro, fevereiro, março, abril. Isso aqui é relativo a quanto você recebeu em cada um dos meses. Então, vamos supor que aqui em maio eu recebi R$3.000 de aluguel. Lembrando que esse valor você vai tirar condomínio, IPTU, encargos da imobiliária. Você vai lançar aqui o valor líquido, caso esses encargos eles estejam por sua conta, beleza? Então, você vai colocar aqui, 3.000.
Então, vejam que aqui em maio eu lancei R$3.000 de aluguel que eu recebi. Tem aqui um imposto devido agora de R$ 53,76. Agora, vamos supor que eu recebi R$5.000 de aluguel. Então, vejam que o valor do imposto ele aumentou para 403, porque o imposto de renda ele funciona com uma alíquota progressiva. O valor do imposto de renda ele vai aumentando, tá? Existem alguns gastos que podem ser deduzidos, como a previdência. Vamos supor que nesse mês eu paguei lá R$100 de previdência. Olha o que vai acontecer com o valor do imposto. Ele diminui. Vamos supor que eu tenho 3 filhos pequenos. Então, coloco aqui 3 filhos. Então, o valor do imposto diminui ainda mais. Vamos supor que eu pago pensão alimentícia de 500. Então, aqui tenho pensão alimentícia de 500. Vai reduzindo o valor do imposto, beleza? E isso tudo de acordo com a legislação, tá, pessoal? Isso aqui a gente ensina no nosso curso. Quando que você pode colocar dependente, previdência, pensão, quais são os casos. Você não pode sair lançando aí a torto e a direito. E aí, por exemplo, aqui em maio, depois que você for lá, você tem aqui 225,89. Quando você pagar, você vira aqui 225,89. Você vai colocar que foi pago isso daqui. Portanto, depois que você preencheu o Carnê-Leão mês a mês, você tem que gerar um DARF, tá? Então vamos supor que aqui, no caso, nós estamos olhando em maio, tá? Nós fizemos aqui a declaração de maio. Eu tenho até o último dia útil do mês de junho para recolher esse tributo. Você vai gerar um DARF, você tem aqui DARF, aí você vem aqui e gera um DARF aqui, vai escolher aqui, por exemplo, o mês de maio. Aí ele vai gerar aqui um DARF de 225,89, código 190, José das Couves, então você vai lá e paga. Então, por exemplo, o período de apuração foi 31 de maio, você tem até 30 de junho para fazer o pagamento disso daí. Gabriel, mas eu recebi um valor maior do que R$ 1.903,98 e eu não fiz o Carnê-Leão quando tinha que fazer. Nesse caso, é melhor você voltar lá e fazer o pagamento dos meses atrasados, preencher o Carnê-Leão e pagar esses DARFs aí, pagar esse imposto com atraso, porque você vai evitar de tomar uma multa da Receita Federal maior, porque a Receita Federal, como é obrigado, a Receita Federal está começando a apertar cada vez mais o cerco em relação a essa obrigação que é o Carnê-Leão, beleza? São esses pontos que são importantes. Além disso, só para mostrar aqui para você, depois que você preencheu isso aqui anualmente, você pode salvar isso aqui e você pode exportar isso aqui direto para o programa do Imposto de Renda 2021, tá? Então você vai salvar isso aqui numa extensão e aqui no programa tem uma aba aqui, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior. Você pode importar tudo o que aconteceu lá no programa Carnê-Leão diretamente para cá, tá? E aí você não vai ter que ficar preenchendo isso manualmente mais. É bem interessante, portanto, que você entenda essas informações. Praticamente tudo o que a gente precisava falar sobre os aluguéis, a gente trouxe aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante para a gente essa participação de vocês. E caso você queira conhecer novamente o nosso curso Imposto de Renda de A a Z, tá? O link está aqui, cursofrpfdeaz.com. Ficaremos muito felizes de ter você lá conosco. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e estamos sempre produzindo conteúdo aí para vocês. Até a próxima.